Olá, alunos da disciplina de Direito Civil. Nós vamos fazer a correção nesse vídeo da prova Platão e da prova Sócrates, tá? Essas duas provas estavam com questões similares, mas com alternativas alteradas, tá? E com a ordem das questões também alteradas. Então, vou falar o nome da prova, o número da questão e você vai acompanhar aí na sua casa com a sua prova em mãos, tá bom? A gente vai começar com a prova base Sócrates, e aí eu vou falando aonde está a questão na prova Platão, tá bom? A primeira questão da prova Sócrates é aquela que você tinha que encontrar o erro das alternativas, né? Todas as alternativas estavam erradas, mas você tinha que dizer qual era o erro e apontar a resposta correta, tá? Se você fez isso, cada questão aí eram 4 questões dentro dessa questão valendo 1 ponto. Então, cada uma dessas alternativas, A, B, C e D, elas corresponderiam a 0,25 pontos aí da prova, tá? Então, dividindo 1 ponto por 4 alternativas, 0,25. Essa questão 1, ela tá na prova Sócrates e na prova Platão, ela tá na questão 3, ok? E vocês vão verificar, pessoal da prova Platão, que as alternativas também estão trocadas, tá? Então, a alternativa da letra A é realmente, deixa eu ver aqui, não, as alternativas não estão trocadas, tá tudo certinho mesmo, acho que eu troquei em outra prova o local das alternativas, tá? Então, vocês vão conseguir acompanhar direitinho aí a letra A, B, C e D, tá bom? Então, letra A responsabilidade civil independe da criminal, motivo porque se pode, olha aí, se pode questionar no cível sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal, né? O que está errado nessa questão? É justamente a questão de poder questionar, tá? Então, assim, a responsabilidade civil e criminal, elas são de searas independentes, mas não se pode questionar no âmbito civil as questões que envolvem fato e autoria que já foram decididas no âmbito criminal, tá? Isso está lá no artigo 935 do Código Civil, mas nós estudamos em sala de aula sem nem auxílio desse artigo, né? Nós demos vários exemplos, no início foram as primeiras aulas da minha disciplina, lá no mês de fevereiro, onde foi explicado por que, né, que fato e autoria não podem aí, se uma vez decididos no âmbito criminal, não podem sofrer modificação no âmbito civil. Então, o juiz civil tem que respeitar a decisão do processo criminal que atribuiu a ocorrência do fato, né, e a autoria deste fato, tá? Quem é o autor do fato, ok? Então, a resposta correta é que não se pode questionar, ok? Não se pode questionar no âmbito civil as questões que envolvam fato e autoria já decididas no âmbito criminal, ok? Letra B. A concorrência culposa da vítima para o evento danoso altera o montante da indenização devida, pois no direito brasileiro não há compensação de culpas. Essa questão, ela tem 2 erros, tá? Primeiro, a concorrência da vítima, ou seja, se a vítima concorreu para a ocorrência do dano, né? O montante da indenização tem que cair, porque nós temos culpas concorrentes, ou seja, eu tenho aí uma vítima que teve um prejuízo maior, mas que o fato ela também contribuiu para a ocorrência desse evento danoso, não foi só o agente inicial, tá? Então, o primeiro erro é o não altera, tá? Então, sim, altera o montante da indenização, tá? E no direito brasileiro existe, sim, a compensação de culpas. Então, o juiz, no caso concreto, ele vai analisar quem é que teve mais culpa, né? E vai conceder aí uma sucumbência recíproca, né? Avaliando, no caso concreto, essa compensação de culpas aí, até onde vai essa compensação de culpas, tá bom? Então, 2 erros na questão. O não altera e o não há compensação de culpa. Se você conseguiu me dizer os 2 erros nessa questão, você ganhou 0,25. Se você não prestou atenção nos 2 erros e apontou apenas um erro, aí eu diminui um pouquinho da pontuação, tá bom? Letra C. A obrigação de reparação do dano não subsiste se não provada a culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem,
Gente, né? O erro aí é novamente esse não, tá? Não subsiste. Então, subsiste sim, tá? Quando existe atividade de risco, tá? Então, a obrigação de reparação de dano, ela subsiste mesmo se não comprovada a culpa, porque esse enunciado da questão tá dizendo assim: quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza, tá? Então, ela exerce uma atividade de risco para os direitos de outro. Então, mesmo se não provada a culpa, vai responder, porque nesse caso, nas atividades de risco, a responsabilidade é objetiva, então não há obrigação de comprovar culpa, ok? Então, você tinha que dizer o erro, que era esse não subsiste, porque sim subsiste, né? Porque eu tenho a aplicação aqui da teoria da atividade de risco, né? Com responsabilidade objetiva, onde não há demonstração, necessidade de demonstração de culpa, tá? Letra D. Ordem de reparação do dano contratual. Essa aqui tava de graça, né, gente? Era simplesmente lembrar o que eu coloquei na apostila que a gente estudou em sala de aula e lembrar também quando a gente tem uma obrigação de fazer, né, num contrato, a primeira coisa que a gente quer é o cumprimento desse contrato, não é indenização pelo contrato, né? Quando você, por exemplo, compra um imóvel na planta, o que você quer é justamente a entrega desse imóvel, não é indenização pela não entrega do imóvel, né? Então, a ordem de reparação que eu coloquei na questão é primeiro indenizar o prejuízo obtido e depois tentar o cumprimento da obrigação. Não. A ordem, sempre quando eu tenho responsabilidade de natureza contratual, é primeiro tentar cumprir a obrigação que está no contrato. E só na inviabilidade, né, de poder cumprir toda essa obrigação, aí vai vir as questões das perdas e danos, né, que é o direito à indenização completa ou parcial, né, do que não pudesse mais cumprido, ok? Então, a ordem aí era só alterar, né, na realidade. A segunda posição, que era tentar o cumprimento da obrigação, e tinha que ir para a primeira posição, tá? É isso. Eu espero que muita gente tenha acertado, porque essa questão estava relativamente fácil, né? Valendo um ponto. Então, a questão 2 agora, da prova Sócrates, é a questão, deixa eu ver aonde que ela está localizada na prova Platão. Ela está localizada na questão 6, tá? É a questão do Juvenal. O Juvenal é aquele senhor que, após beber umas doses de uísque, né, em uma festa com os amigos, saiu sem rumo certo após muito andar e decidiu deitar e dormir. Entretanto, Juvenal não escolheu bem o local de descanso e acabou deitando em uma linha férrea. Vocês sabem o que é uma linha férrea, né, gente? É onde passam os trens de cargas, né, os trens de passageiro, né? Aproximadamente 1 hora depois, então o Juvenal ficou lá dormindo durante 1 hora na linha férrea, gente. Deitou na linha férrea, achou que ali era um local bom para ele descansar e ficou lá, né? Ficou 1 hora adormecido, um trem de carga se aproximou. E Juvenal não conseguiu sair a tempo e ele foi atropelado por esse trem de carga. Então ele veio a falecer nessa linha férrea, tá? A família, inconformada com a situação, né, ajuizou ação de indenização por danos morais contra a empresa que administra a linha férrea, solicitando o arbitramento do valor de R$500 mil pela reparação. De acordo com o caso hipotético, assim delineado, julga a alternativa correta. Então, vocês tinham que marcar a alternativa que estava correta para esse enunciado aí, tá? E eu já vou adiantar para vocês que esse enunciado do Juvenal que eu coloquei aí nada mais é que uma ação julgada pelo STJ, tá? Se eu não me engano, no ano de 2015, 2016, esse julgado está no meu blog, para quem quiser verificar. Depois é só clicar em responsabilidade civil, no link responsabilidade civil que fica nos temas, tá? Em um cantinho assim direito da tela. E aí você vai conseguir, buscando os julgados, encontrar esse julgado do STJ lá, tá? Depois eu posso até divulgar para vocês esse julgado. Com base nele que eu fiz essa alternativa, tá? Então, aqui as alternativas que eu coloquei para vocês era para tentar encontrar aí
né, qual é a resposta correta que o STJ deu para essa questão, tá? Mas é uma questão muito simples, né? Porque eu tenho aqui uma pessoa que concorreu para o evento, né? Ou seja, que teve uma culpa exclusiva no evento danoso que sofreu. Então a família ela não tinha o direito de pedir reparação de danos nesse caso, né? Foi ele que estava bêbado, ele que foi lá e deitou na linha férrea, ficou 1 hora lá deitado na linha férrea, né? E vocês vão verificar que o STJ analisou bem esse caso e disse que não tinha responsabilidade da empresa aí não, tá? E é isso que a gente vai verificar nas alternativas. Então, alternativa A. E aí vocês vão ver que a questão 2 da prova Sócrates, que é essa questão, e a questão 6 da prova Platão, elas estão com alternativas trocadas, tá? Então, não é a mesma resposta, não é a mesma itemzinho. Então, ó, tem que acompanhar comigo, tá? Então, eu vou pegar a prova base, a prova Sócrates. Quem tiver aqui a prova Platão, tenta localizar a alternativa aí, tá? Letra A. A família de Juvenal terá direito à indenização por dano moral, entretanto, a indenização levará em consideração a culpa concorrente para o evento danoso? Nesse caso, a família de Juvenal não tem direito a buscar indenização e nós não estamos falando de culpa concorrente da vítima, e sim culpa exclusiva da vítima, né? Então, a linha férrea, ela não adotou nenhuma postura errada, né? Quem adotou a postura errada, quem efetivamente se colocou numa situação de risco foi a vítima, né? Então não há culpa concorrente, sim culpa exclusiva da vítima, tá? Letra B. A família de Juvenal poderá pleitear indenização por dano estético, pois há nítida agressão ao corpo da vítima? Não, né? Não tem dano estético nesse caso e não há agressão ao corpo da vítima. Na realidade, o Juvenal morreu por atropelamento, né? Porque ele estava deitado numa linha férrea. Letra C. A família de Juvenal poderá pleitear indenização sob o fundamento de dano direto, tendo em vista que a morte de Juvenal atingiu diretamente o sentimento de toda a família? Não é caso de dano direto, viu, gente? Nesse caso aqui, dano direto é se fosse o próprio Juvenal que tivesse o próprio Juvenal estivesse ajuizando a ação, né? Se ele não tivesse morrido, por exemplo, né? Tivesse, por exemplo, sofrido alguma fratura, alguma outra coisa que não tivesse vindo a falecer, vindo ele a falecer, né? Mas o principal, a família não pode pedir indenização, tá? Com base em sentimento, nesse caso, tá? Letra D. A família de Juvenal não poderá pleitear indenização por dano moral, tendo em vista que ocorre nessa situação a hipótese de exclusão da responsabilidade com culpa exclusiva da vítima. É isso mesmo. Então, a gente identificou nas nossas aulas falando sobre culpa, né? Que uma das situações, quando a vítima ela contribui, né, diretamente para o evento danoso, é uma situação que rompe o nexo de causalidade, né? Então, nesse caso aqui, né, do Juvenal, ele se colocou em risco, ele se colocou deitado numa linha férrea, né? Então, a família não poderá pleitear indenização por dano moral, tá? Então, a resposta correta na prova Sócrates é essa letra D, tá? Que na prova Platão equivale à letra C, tá? Então, letra D, prova Sócrates, letra C, prova Platão. A última também está errada, né? Na questão E da prova Sócrates, que trata que a família de Juvenal terá direito à indenização por dano moral sob o fundamento de culpa exclusiva da empresa. Não houve culpa exclusiva da empresa nesse caso, né? É isso. Então, resposta da questão 2, letra D, da Sócrates, e questão 6, letra C, da prova Platão, tá bom? Questão 3. Questão 3 da prova Sócrates é a questão 7 da prova Platão. Logo abaixo você está com a prova Platão. Então, vamos para a questão 7 de vocês e questão 3 da prova Sócrates, tá? Lucinha realizou contrato de mútuo com a instituição financeira no valor de R$5.000. Gente, contrato de mútuo é lá da aula de contratos e obrigações, tá? Lá no Direito Civil, contratos e obrigações. Mas eu também falei sobre esse contrato quando a gente estava tratando a responsabilidade contratual. Quando a gente fala de mútuo, a gente está falando de empréstimo remunerado, oneroso, tá? Nesse caso,
é diferente do contrato de empréstimo gratuito, que é o comodato, né? Então, nós temos dois tipos de contrato de empréstimo. O gratuito, que é o comodato, e o mútuo, que é o oneroso. Então, quando você vai num banco pedir um empréstimo, você está pedindo, na realidade, está assinando um contrato de mútuo, né? Você está sendo aí um mutuário, tá? Nesse caso, então, a Lucinha realizou um contrato de mútuo junto a uma instituição financeira, tá? No valor de 5 mil reais, ok? 5 mil reais. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, tá ficando escuro. 5 mil reais para pagar essas 5 mil reais em 24 parcelas fixas, tá? De 250. Com a primeira parcela a ser paga no dia 12 de janeiro de 2014. Lucinha pagou as 7 primeiras parcelas do contrato pontualmente, tá? Entretanto, por motivo alheio à sua vontade, pois perdeu o emprego após falência da empresa em que trabalhava, não conseguiu mais pagar as parcelas do contrato. E a instituição financeira vem realizando cobranças contínuas. É algo corriqueiro que pode acontecer, né, em qualquer pessoa. Com base na situação delineada, marque a alternativa correta, tá? Então, vamos lá. Letra A. A responsabilidade de Lucinha tem por base a relação jurídica extracontratual. Gente, não pode ser extracontratual, a gente está falando de contrato. No início da questão já está dizendo, Lucinha assinou um contrato. Quando a extracontratual é fora do contrato, né? Então, são relações que não são feitas com base em contrato. Então, o erro da questão já está aí, né? Já está no início dela. Então, a responsabilidade de Lucinha não tem como base uma responsabilidade extracontratual, e sim contratual, tá? Letra B, da prova Sócrates, tá, gente? Porque são 3 provas Sócrates. Acompanha aí, para quem tá com a prova Platão, tenta localizar a alternativa que eu tô lendo, tá? A responsabilidade de Lucinha tem por base relação jurídica contratual, ok. Pois fundar em negócio jurídico gratuito? Não, mútuo é negócio jurídico oneroso, tá? Oneroso. Então, esse aqui também está errado, tá? Letra C. A responsabilidade de Lucinha tem como base relação jurídica contratual, ok. Pois fundada em negócio jurídico livremente pactuado pelas partes, sendo que Lucinha irá responder com base na teoria da culpa, responsabilidade subjetiva, tá? Olha, quando a gente está tratando de mútuo, gente, em instituição financeira, geralmente os negócios não são livremente pactuados pelas partes, tá? Esses contratos, eles vêm previamente digitados, né, pela instituição financeira, e o mutuário apenas adere àquelas cláusulas, tá? Então, assim, não é totalmente por livre vontade, a gente já começa por aí, tá? E segundo, não é a teoria específica da culpa que é aplicada nesse caso, tá? A responsabilidade de natureza subjetiva, tá? Que a gente vai aplicar aqui a culpa presumida, tá? Que é a próxima alternativa. Então, vamos lá? A responsabilidade de Lucinha tem por base a relação jurídica contratual, correto? Pois fundada em negócio jurídico oneroso, correto? Sendo que Lucinha terá que responder objetivamente, pois a culpa é presumida e fundada no inadimplemento, tá? Então, era essa a alternativa que a gente esperava que vocês colocassem, eu esperava que vocês colocassem, tá? Porque eu tenho nos contratos uma culpa presumida. Então, quem não adimpliu já é considerado culpado. Não havia necessidade da instituição financeira comprovar a culpa, tá? O mero inadimplemento já comprova a culpa, né? Então, a culpa já vem aí de forma presumida, tá? Então, a letra D da questão 3 da prova Sócrates é a alternativa correta, tá? E na prova Platão, ela está na letra E, tá? A última também está errada, da prova Platão, da prova Sócrates, que é a letra E, porque também novamente fala em extracontratual, e na realidade é contratual, tá? Então, resposta da questão 3, letra D, da prova Sócrates, e da questão 7 da prova Platão, letra I.
Vamos então para a questão número 4. A questão número 4, ela está na prova Sócrates e na prova Platão é a questão número 1, tá? Então, vamos lá. Marque a única alternativa que não apresenta um requisito para reparação de danos morais e patrimoniais. Então, é a única alternativa que não tem um dos requisitos da reparação de dano, tá? Letra A. A diminuição ou destruição do bem jurídico, patrimonial ou moral pertencente à pessoa. É requisito. Então, se eu tenho um prejuízo, né, a demonstração desse prejuízo, desse dano, né, é obrigatório judicialmente, tá? Para você entrar com ação de natureza reparatória, ok? Letra B. A efetividade ou certeza do dano, porque não há lesão hipotética. Correto? Então, eu preciso comprovar que o dano ocorreu efetivamente, né? Não existe possibilidade de a gente adotar uma posição de que há uma presunção de uma ocorrência de um dano, tá? Regra geral, não. Esse dano tem que ter sido certo, líquido, passível de ser verificado, tá? Letra C. A relação entre a ação do ofensor e o prejuízo da vítima. O que é isso, gente? A relação entre a ação do ofensor e o prejuízo da vítima. É o nexo de causalidade. Então, eu preciso também demonstrar isso aqui. Então, tá correto isso, tá? Letra D. A insubsistência do dano no momento da reclamação do lesado. Gente, como que no momento que eu ajuizo a ação, esse dano não subsiste mais, ou seja, ele não existe mais, né? Como que eu vou buscar reparação por um dano que já foi reparado? Né? Não tem lógica isso. Então, a alternativa que não apresenta um requisito para reparação de danos é essa, né? Então, a insubsistência do dano. Se o dano não subsiste, a vítima não tem direito à indenização. Se o dano já foi reparado, tá? Se o dano não existe mais, ok? Então, a resposta certa dessa questão, a alternativa D, da questão 4, na prova Sócrates, é a alternativa D. E na prova Platão, também a alternativa D, tá? A última alternativa aí também está correta, que é a legitimidade da vítima, né? Então, eu tenho que demonstrar que fui eu mesma que sofri o prejuízo para poder entrar com a ação, tá bom? É isso. Questão 5, prova Sócrates, é a mesma questão, vamos lá, da prova. Ótimo, a questão 5 também da prova Platão, tá? Então, questão 5 da prova Sócrates é questão 5 da prova Platão. Então, vamos lá. A questão é uma questão da OAB, da FGV, adaptada, tá? Para a nossa prova, para poder que a gente possa aproveitar aí o que tinha relação com a disciplina de responsabilidade civil apenas, tá? Então, vamos lá. Márcio Moraes Veloso, famoso perfumista, foi contratado para desenvolver uma nova flagrância de um perfume pela empresa Cheiro Bom. O perfumista criou a fórmula inspirada em sua namorada Joana e deu o seu nome ao perfume. Foi pactuado entre Márcio e a empresa Cheiro Bom que o perfumista jamais revelaria a fórmula de uma nova fragrância a terceiros. Contudo, objetivando fazer uma surpresa no dia do aniversário de Joana, Márcio presenteia a namorada com uma amostra do perfume. E, por descuido, inclui na caixa anotações sobre a fórmula. Joana, acreditando que as anotações faziam parte da surpresa, mostra para todos os colegas da empresa Perfumelândia, onde trabalha. Dias depois, Márcio é surpreendido com a notícia de que a fórmula da nova fragrância havia sido descoberta pela empresa concorrente, tá? Então, assim, o Márcio trabalhava numa empresa de perfumes e a namorada dele trabalhava em outra empresa de perfumes, né? E aí, então ele foi presentear e acabou colocando o perfume e a fórmula do perfume dentro da caixinha pra moça, né? Por um descuido, deixou a fórmula lá dentro. E aí ela achou que fazia tudo parte do mesmo presente, né? Que era um presente para ela, incluindo a fórmula.
e ela levou essa fórmula para sua empresa, né? Que produziu a fórmula, né? Produziu o novo perfume. Então vamos lá. Considerando o caso relatado, responda os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. O que eu quero primeiro falar dessa questão para vocês? Primeiro, é uma questão que tratava de inadimplemento voluntário absoluto, de uma obrigação de não fazer. Então, o Márcio, ele tinha um contrato com a empresa onde ele trabalhava, que ele jamais poderia revelar as fórmulas dos perfumes que ele criava. Uma vez que essa fórmula foi revelada, não importa de que forma foi revelada, se foi por dolo ou se foi por uma culpa stricto sensu, que é uma situação de descuido dele, né? Não importa. O que importa é que ele não poderia revelar os segredos industriais, porque se trata de segredo industrial, né? Então, ele tinha um dever de sigilo. Esse dever de sigilo foi quebrado. Então, nós estamos diante de um inadimplemento voluntário absoluto. Um inadimplemento absoluto de um contrato que ele tinha com a empresa, tá? E por ser a obrigação de não fazer, não existe mais nem como voltar atrás, porque já foi feito. Então, uma obrigação de não fazer, ela não tem como ser desfeita uma vez feita, tá? E quando trata de inadimplemento voluntário absoluto, a gente não trata de mora, tá? Porque mora é atraso. E inadimplemento voluntário absoluto não trata de atraso, trata de descumprimento integral de um contrato, né? Que não pode, uma cláusula contratual não tem nem como voltar atrás. Não tem como refazer, não tem como tentar refazer. Então, inadimpliu, só caberia, nesse caso, perdas e danos, tá? Muitos de vocês, muitos, não souberam responder essa questão, tá? E aí, é uma questão que está totalmente dentro da apostila de responsabilidade contratual. E aí, como eu vi que as notas das provas estavam ficando muito baixas, então, são questões que estão totalmente dentro da matéria que eu expliquei. Tudo dentro da matéria. Vocês não precisavam do Código Civil para responder nenhuma delas, porque é tudo questão doutrinária. E aí, eu vi que vocês tinham errado muito essa questão, né? Dizendo que existia mora, dizendo que era possível pedir uma indenização para o cumprimento da obrigação. Gente, é uma obrigação de não fazer. Se é não fazer e fez, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar ao status quo anterior, né? Não tem como mais. O perfume foi feito. Como é que vai voltar atrás nessa obrigação? Não tem como. Só é cabível perdas e danos. E aí eu resolvi ser muito camarada com vocês. Muito camarada mesmo, né? Então, mesmo os alunos que responderam que havia mora, né, que a primeira pergunta é: ao revelar a fórmula do perfume, pode-se afirmar que Márcio está em mora? Então, quando vocês me disseram que está em mora, teoricamente eu teria que considerar que a questão estava errada, né, e dar 0 para vocês de cara, né? Mas eu não considerei. Eu resolvi verificar a justificativa da resposta de vocês. E aí, alguns eu realmente considerei um pouquinho mais, né? Não tirei tudo, ou até dei, porque eu vi que a nota ia ficar muito baixa, né? Dei a pontuação, mas não era para dar, tá? Deixando muito claro que não era para dar, né? Mas aí eu considerei. Só quem realmente errou, que não conseguiu explicar o que ela querendo dizer. Não tinha como não tinha como dar nota, né? Mas eu tentei ser mais camarada possível nessa questão, tá? Então, a resposta que eu queria mesmo nessa questão, na letra A, era: pouquíssimas pessoas conseguiram responder isso. Olha, eu posso contar nos dedos de uma mão, tá? Era que não era possível dizer que havia mora. Essa é a resposta correta, tá? Não é possível haver mora numa situação de inadimplemento voluntário absoluto, tá? Não há como. Ele descumpriu a cláusula contratual, mesmo em se tratando de culpa stricto sensu. Ele não quis, mas ele praticou por descuido.
tá? E não há como, por ser uma obrigação de não fazer, voltar atrás e tentar refazer essa obrigação. Não tem como, já foi feito. É uma obrigação de não fazer, tá? Então, era isso que eu esperava que vocês respondessem aí na alternativa A, tá? A alternativa B dizia, neste caso, pode o credor demandar judicialmente o cumprimento da obrigação cumulada com perdas e danos? Não. Novamente, eu fui bem camarada com muitos de vocês aí, né? Porque a resposta aqui é não. Não pode demandar ação de obrigação de não fazer. Não tem como cumprir essa obrigação mais. Tá? Então, ele não tem como pedir judicialmente o cumprimento de uma obrigação de não fazer. Porque ele já descumpriu a obrigação de não fazer. Não tem como judicialmente voltar atrás e não entregar a fórmula do perfume para concorrente, né? Infelizmente é isso, né? Então a única coisa que caberia aí para a empresa que contratou o Márcio fazer era exigir perdas e danos, uma indenização pelo descumprimento do contrato, tá? Então não pode haver uma ação judicial com o pedido, né, de cumprimento da obrigação cumulado com perdas e danos. Não pode haver. A única coisa que pode haver é o pedido de perdas e danos. Só. Mais nada. Não tem como cumprir a obrigação mais, tá? Essa era a resposta. Então, é uma coisa, assim, lógica, né? Essa questão do exame de ordem, ela é uma questão muito lógica. Você não precisa de código, é só você analisar. Uma obrigação de não fazer, que foi cumprida, não tem como cumprir de novo. Por que não tem mora? Porque mora é atraso, né? A gente não está tratando de uma situação de atraso, de cumprimento de cláusula. Não, ele está tratando de um descumprimento total de uma cláusula. Ele não podia revelar a fórmula, ele revelou a fórmula. Tá? Lembrando que a responsabilidade civil não incide só em caso de dolo, mas de culpa stricto sensu também. Negligência, imprudência e imperícia. Então, a gente vai analisar o grau de culpa dele. Claro, vai analisar o grau de culpa, mas não quer dizer que não existe culpa. Existe culpa, né? E é isso que vai ser analisado numa ação judicial para fins de arbitramento apenas de indenização. Não tem mais como cumprir a obrigação. Ok? E estudem mais, gente. Preciso estudar mais, tá? Questão 6, a questão 6 da prova Sócrates é a questão 6 da prova, vamos lá. A questão 6 da prova Sócrates é a questão... Tá, questão 2 da prova é Platão, tá? Então, vamos lá. A segunda Câmara de Direito Público do TJ de Santa Catarina fixou em R$6.000 o valor de indenização por danos morais a uma passageira que teve seu notebook extraviado em viagem aérea à Bolívia. Ela receberá ainda R$2.000 por danos materiais. A empresa diz que não se responsabiliza por valores ou pertences não registrados em formulário próprio. Afirmou que é facultado aos passageiros a contratação de seguro-bagagem, mediante a declaração do conteúdo, o que não foi efetuado pela autora. Aduziu que produtos de valor devem ser transportados em bagagem de mão e, por não ter agido dessa forma, a autora é quem deve assumir os danos advindos do fato. Estabeleceu-se que, entre as partes, um contrato de transporte, no qual a apelante assume a obrigação de transportar pessoas ou coisas de maneira segura até seu destino, mediante contraprestação por parte do passageiro, pagamento, né? Anotou o desembargador substituto Ricardo Roesler, relator da matéria. A decisão da Câmara concluiu que, no transporte aéreo, as cláusulas contratuais estão incluídas no bilhete de passagem, de modo que a adesão a essas condições é tácita, em razão do passageiro não assinar qualquer documento. Então, é o bilhete de passagem que é o contrato de transporte, tá? O relator acrescentou que basta a comprovação do dano sofrido, e o nexo causal, independentemente da comprovação de culpa da empresa, tá? Gente, essa questão aqui, o enunciado dessa questão, corresponde a um julgado que eu deixei em uma apostila de vocês, que eu disponibilizei. Se eu não estiver enganado na apostila de responsabilidade contratual, tá? Eu deixei esse julgado lá para vocês lerem como recomendação de leitura e eu cobrei esse julgado na prova, né? Então, mais uma vez, quem leu
né, soube responder essa questão, porque ela tá basicamente dentro do que está escrito lá no julgado, tá? Então, vamos lá. Com base no texto acima, é possível afirmar que, letra A teoria da responsabilidade objetiva não foi aplicada no caso acima descrito. Tá errado, né? Já tá errado aqui, ó. Porque no finalzinho do texto aí, do enunciado, tá dizendo assim, ó, o relator acrescentou que basta a comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade, independentemente da comprovação de culpa da empresa. Então, tá no final do enunciado da questão, independentemente da comprovação de culpa. Quando a gente fala que é independente da comprovação de culpa, a responsabilidade é o quê? Objetiva. Então, por que a questão A está errada? Porque ela está dizendo que não foi aplicada a responsabilidade objetiva, né? Então, o erro já está no início da questão aí, no início da alternativa. A empresa aérea agiu diligentemente ao estabelecer cláusulas eximentes de responsabilidade no contrato, pois essas excluem a responsabilização objetiva. Tá errado, né, gente? Então, a gente estudou lá na apostila de responsabilidade contratual que não pode haver cláusulas prudentes, né, eximentes de responsabilidade e que elas também não vão excluir a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é dada pela legislação, né? É dada, por exemplo, nesse caso aqui, aplica o Código de Defesa do Consumidor, né? Muito claro, porque eu tenho uma relação de um passageiro de uma empresa aérea com o contrato. Então, assim, a responsabilidade da regra geral no CDC é a responsabilidade objetiva, né? Então, assim, é dado inclusive pela própria lei. Então, um contrato não pode afastar algo que a legislação nos deu, né? Então, é por isso que a letra B está errada. Letra C. A aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva foi aplicada nesse caso. Foi a subjetiva, gente? Não foi, né? Foi a objetiva. Então, tá errado também. Por que não foi a subjetiva? Porque a subjetiva tinha que comprovar a culpa, né? E o relator afastou a demonstração de culpa, tá? Letra D. A responsabilidade extracontratual já tá errado aí. Não é uma responsabilidade extracontratual. A gente tá falando o tempo todo de contrato, né? Contrato, né? Cláusula, transporte aéreo, quando você pega um bilhete de passagem, está assinando um contrato, né? As cláusulas ali estão inerentes às questões contratuais, né? Então, tá errado, porque não é extracontratual, a letra D aí tá errada, e sim contratual, tá? E também o início, novamente mais na frente aí, né, nessa mesma alternativa, tem outro erro. A responsabilidade extracontratual foi aplicada? Não foi aplicada, tá? Pois a relação jurídica em exame advém de um ato ilícito? Não, não é de um ato ilícito. A relação jurídica vem de uma quebra de contrato, né? Vem de um negócio jurídico. Então, não vem de transgressão da lei, vem de transgressão do contrato de transporte, né? Foram quebradas as expectativas desse contrato, tá? Letra E. A responsabilidade advinda do contrato de transporte é objetiva, em razão do dever de segurança inerente à relação jurídica estabelecida. Certíssimo, tá? É isso que diz o enunciado e é isso que diz a alternativa E, né? Então, havia um contrato de transporte com responsabilidade objetiva que foi colocado aqui no próprio enunciado da questão, né, com o texto relator do acórdão, e havia-se um dever de segurança que estava implícito no contrato de transporte, né, ou seja, a pessoa quando ela contrata, você pega um bilhete de passagem, seja aéreo, seja transporte marítimo ou transporte terrestre, você está pegando para ser transportado em segurança da sua cidade de origem até a sua cidade de destino, né? Você e os seus pertences, tá? Então, realmente é um dever de segurança que deve ser observado, né? Dentro dessa relação jurídica estabelecida por meio de contrato, tá? Então, a resposta certa da questão 6 da prova Sócrates é a letra E, que na questão 2 da prova Platão é a letra B, tá bom? Letra B. Ótimo. Questão 7, uma última questão da prova Sócrates, que equivale, qual é o nome de onde que ela tá na prova? Na questão 4 da prova Sócrates, tá, gente? Esse tipo de questão é um tipo de questão que você tem que analisar, tá caindo cada vez mais em provas de concurso,
é a questão que você tem que analisar o enunciado correspondente às alternativas. Então, você tem que analisar cada alternativa, tá? Então, vamos lá. Sobre a culpa lato sensu na responsabilidade contratual. Então, é sobre ela, né? E aí você vai analisar cada alternativa e ver aquela que não corresponde à culpa extracontratual, tá? Então, vamos lá. O dolo essencial ou principal é o dolo determinante, causa eficiente do ato, capaz de gerar a anulabilidade de um negócio jurídico e o dever de indenizar. Certo, tá? Dolo essencial é aquele que efetivamente é um dolo que determina a contratação e é capaz de gerar a anulabilidade, tá? Direta desse negócio jurídico, o dever de indenizar, ok? Então, tá certo essa questão, essa alternativa, tá? A questão tá certa. Então, corresponde sim sobre a culpa lato sensu, tá? O dolus malus, letra B. O dolus malus é aquele que emprega manobras destinadas a prejudicar alguém, sendo considerado um dolo grave. Certíssimo. Dolus malus é aquele que você emprega querendo prejudicar uma pessoa, né? O contrário do dolus bonus, que é o dolo bom, né? Que você tenta, por exemplo, fazer algo bom mesmo tentando enganar alguém, né? Mas é para evitar que algo pior aconteça, tá? Então, letra B, dolus malus, também tá certo, tá? Letra C. O dolus acidental ou incidens é aquele que a vítima não realizaria o negócio se soubesse da ocorrência. Errado, tá? Porque o incidens é um dolo que efetivamente a pessoa ela realizaria o negócio, porque é um dolo acidental. Mas ela realizaria de forma mais vantajosa, menos onerosa para ela, né? Em condições diferentes, porque ela queria a realização daquele contrato e ela realizaria. E ela gostou do objeto daquele contrato, por exemplo, né? Só porque depois ela descobre que foi feito por um dolo de natureza acidental, né? Mas esse dolo não é capaz de viciar completamente o negócio jurídico, tá? É possível aproveitar parte desse negócio jurídico. Então, esse é chamado de dolo essencial. Ele não causa a anulabilidade direta, né? É possível a realização do negócio, a continuidade do negócio de uma forma mais vantajosa, por exemplo, tá? Então, letra C era a alternativa que deveria ser marcada, porque ela não corresponde a esse enunciado sobre a culpa lato contratual, né? Extracontratual lato sensu, tá? Letra D, o dolus bonus é aquele que possui um fim lícito e nobre, sendo exemplo da sua ocorrência quando alguém ardilosamente frustra um assassinato. Tá certinho, né? É isso mesmo. Então, dentre todas as alternativas aí, a única que não corresponde à culpa lato sensu, né, ao correto enquadramento das culpas lato sensu, que a gente vai analisar, é justamente a letra C, tá? Da questão 7 da prova Sócrates e a letra D da prova Platão, ok? É isso, e a gente finaliza a correção da prova. Muito estudo pela frente, gente. Vocês precisam recuperar as notas, né? Que perderam aí nessa prova, né? Teve gente que foi muito mal, teve gente que foi muito bem, né? Mas é preciso, né, recuperar e continuar a aprender, ok? Até mais.